todos e a todas. Antes de mais, é um prazer também para mim estar aqui hoje no Festival Impacto e agradecer especialmente à Luana o convite para estar aqui, refletir convosco sobre estes temas que são de extrema importância na nossa sociedade e que me são tão próximos. Nos últimos anos tenho dedicado a minha atividade profissional, sobretudo, a investigar estas temáticas, percebendo que, efetivamente, olhar para a violência de uma perspectiva de género pode ser redutor também, porque temos muitas outras camadas que nos permitem entendê-la de uma forma mais ajustada às necessidades daqueles que são invisibilizados habitualmente na nossa sociedade. Mas não queria começar esta minha reflexão sem fazer algumas questões, às quais não vamos responder, mas claramente vão ter algum impacto na forma como vão perceber aqui a minha comunicação. Quando pensamos numa mulher imigrante brasileira, qual é a primeira imagem que nos vem à cabeça? É uma imagem de força, de vulnerabilidade ou será um preconceito? E quando pensamos em comunidades ciganas ou por pessoas em situação de sem-abrigo, estaremos efetivamente a par das suas necessidades e da sua realidade ou somos moldados por um conjunto de preconceitos que aumentam a sua exclusão? E uma mulher trans? Saberemos efetivamente quais são as suas vulnerabilidades únicas ou também com os nossos preconceitos acabamos por isolá-la ainda mais? Estas perguntas são desconfortáveis. No entanto, são absolutamente essenciais porque nos mostram como o preconceito que nós carregamos acabam por moldar a forma como nós vemos ou não vemos estas populações. E é sobre isto que vos quero falar hoje. Sobre preconceito, invisibilidade e violência. Sobre a forma como estas três categorias se entrelaçam e moldam efetivamente as experiências de grupos minoritários. Quando falamos em preconceito, falamos na forma como habitualmente tendemos a julgar ou a avaliar outras pessoas com base em ideias pré-concebidas, muitas vezes de forma inconsciente. A invisibilidade é um resultado direto, muitas vezes, deste preconceito. Quando nós pensamos em grupos minoritários, como mulheres imigrantes, mulheres de etnias minoritárias, como mulheres negras, comunidade LGBTQI, nós percebemos que os nossos preconceitos invisibilizam muitas vezes estas pessoas e as suas necessidades ficam por responder. É como se existisse uma realidade paralela onde violência e exclusão social acabam por não ser respondidas adequadamente. Quando falo de violência, falo de muito mais que agressão física. A violência é estrutural. A pobreza é uma forma de violência estrutural extrema e que nós temos no nosso país de uma forma muito presente. Mas é psicológica, é institucional e para muitos destes grupos é também cultural. Vai muito além de atos individuais. A violência permeia todos os contextos onde estes grupos se movem. Portanto, é de extrema importância nós conseguirmos entender as dinâmicas e desenvolver um conjunto de práticas que nos permitam efetivamente responder às necessidades destes grupos. Tal como disse no início, eu tenho investigado as dinâmicas de violência, sobretudo em grupos especialmente vulneráveis. Mulheres migrantes, mulheres de etnias minoritárias, comunidade LGBTQI, pessoas em situação de pobreza extrema. E consegui perceber ao longo destes anos que, efetivamente, esta perspectiva de género, que é fundamental, é muito importante e que, historicamente, nos permitiu avançar imenso no entendimento destas relações, é claramente insuficiente. Porquê? E aqui traz-me o conceito de interseccionalidade. O que é que isto quer dizer? Que nós temos muitas camadas de identidade, o nosso género, etnia, escolaridade, identidade de género. E todas estas camadas de identidade moldam a nossa experiência e vão adicionando vulnerabilidade quando nós estamos a falar de grupos minoritários. Interseccionalidade é sobre privilégio, opressão, poder e desigualdade. E é com base nesta abordagem teórica que eu tenho desenvolvido os meus estudos sobre estas dinâmicas de violência. De uma forma muito clara, explicando este conceito, uma mulher branca, caucasiana,
com nível de escolaridade superior, de classe média, cisgênero, homossexual, tem claramente oportunidades e acesso a recursos que uma mulher imigrante, negra, de classe baixa, nunca terá. Isto é a interseccionalidade no seu todo, o poder e a desigualdade e a opressão, a interação, para explicar de que forma o acesso a recursos e a violência efetivamente se desenvolve. Nos meus estudos tenho conseguido perceber, efetivamente, que a violência é muito mais do que a violência interpessoal. E apesar de conseguirmos perceber prevalências demasiado elevadas de formas de violência interpessoal, e posso dar-vos um exemplo, por exemplo, da violência sexual, que é superior a 40% das pessoas em alguns destes grupos do que vos falei. O que nós conseguimos perceber é que nestes grupos, sobretudo, a violência é transversal aos vários contextos em que se movem. A ideia da violência dentro da família existe, mas depois, adicionalmente, por todas estas questões de vulnerabilidade, esta violência também ocorre noutros contextos onde estas pessoas se movem. E temos pessoas com mais de 4, 5, 6 formas de violência co-ocorrentes ao longo da sua vida, no contexto profissional, no contexto institucional e no contexto familiar. Duas das formas de violência mais relatadas por estes grupos minoritários são a violência institucional, por um lado, e a discriminação. Falamos de uma em cada 3 mulheres de grupos minoritários relata violência institucional. 3 em cada 4 relatam alguma forma de discriminação baseada no género, no estatuto migratório, na sua etnia, na sua orientação sexual. Portanto, os dados dos estudos mostram-nos claramente que estas dinâmicas estão muito presentes, mas estão invisíveis. Estão invisíveis no nosso discurso habitualmente, porque efetivamente não estamos habituados a pensar nas necessidades destes grupos de uma forma orientada. Quando nós falamos, por exemplo, de uma mulher imigrante negra, e os meus estudos também mostram isto, o que nós sabemos é que as mulheres vítimas, e vítimas no seu todo, tendem a não procurar ajuda. Sabemos que mais de 60% das vítimas habitualmente não procuram ajuda. As que procuram com maior facilidade são aquelas que se identificam com a cultura dominante. São as mulheres brancas, que efetivamente as portuguesas, que têm maior facilidade de acesso aos recursos. Não é um processo fácil também, não é isto que eu estou a dizer, mas para uma mulher de um grupo minoritário é ainda mais difícil. Quando é que elas procuram ajuda? Os meus estudos dizem que apenas já numa situação de extrema vulnerabilidade, quando sentem a sua vida já em risco. Ou, por outro lado, quando são heteroindicadas. Por algum motivo, o sistema de saúde, o sistema de justiça identifica-as e encaminha-as para o sistema de apoio. Só que depois temos aqui um problema, que é o acesso aos recursos é e a forma como as nossas instituições estão preparadas para atender e para responder às necessidades efetivas destas pessoas. E também sabemos que a forma como são atendidas ou como consideram que aquelas instituições estão capazes de responder às suas necessidades pessoais, culturais, vai ditar se permanecem ou não no sistema de proteção. O que nós sabemos é que muitas destas pessoas não procuram ajuda, por um lado, por desconhecimento dos serviços existentes. Muitas delas porque não têm conhecimento da nossa língua, isso é um entrave e há um conjunto de barreiras culturais que efetivamente têm aqui um impacto importante na forma como procuram ou não ajuda. Mas, sobretudo, e também como resultado de alguns estudos que temos feito, estas mulheres não procuram ajuda porque consideram que as instituições não estão capazes de atender às suas necessidades, respeitando a sua diversidade cultural e as suas idiosincrasias, portanto, preferem não procurar ajuda. Por outro lado, temos também, paralelamente aos estudos com estas populações minoritárias, e eu não estudo só as populações minoritárias, estudo o seu todo, com algumas dinâmicas muito semelhantes. O que eu posso dizer é que estas mulheres de grupos minoritários, efetivamente, experienciam um conjunto de formas de violência, como tantas outras mulheres portuguesas, brancas, experienciam.
só que adiciona aqui uma vulnerabilidade extra são as barreiras culturais e institucionais para que elas possam ser atendidas na sua diversidade. Paralelamente, tenho estudado também as práticas profissionais e as percepções que os profissionais dos sistemas de proteção, de justiça e de saúde têm sobre, por um lado, as suas práticas, as suas competências culturais e, por outro lado, quais consideram ser, na perspectiva deles, os grupos que mais exigências lhes trazem na sua atividade profissional. O que temos percebido de forma consistente é que estes estudos são feitos ao longo dos anos, portanto, também para tentarmos perceber se há uma evolução ou não nestes domínios, é que, efetivamente, os profissionais consideram que estão aquém naquilo que era esperado ao nível das suas competências culturais. Competências culturais é um conceito dinâmico, é um conceito complexo, que envolve conhecimento sobre as diferentes culturas, alguma consciência sobre como é que as outras culturas, por exemplo, respondem à violência. Nós sabemos que o entendimento de violência é muito diferenciado de cultura para cultura, mas sobretudo porque as organizações não lhes proporcionam as condições e os recursos que eles necessitam para desenvolver estas competências. Por outro lado, também, quando são questionados sobre quais são as pessoas ou as vítimas que para eles trazem maior exigência na sua profissão, claramente eles relatam as pessoas de minorias étnicas, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, as pessoas da comunidade LGBT e os homens. Sim, também tenho estudado os homens enquanto vítimas. E sim, os homens também são vítimas. E o que eu tenho percebido nos meus estudos é que, claramente, as mulheres, e há um conjunto de formas de violência que estão muito mais, para as quais as mulheres são muito mais vulneráveis. No entanto, quando a violência se instala desde muito cedo em idades precoces na vida das pessoas, homens e mulheres não diferem significativamente na forma como os seus percursos de vida depois se desenvolvem. Portanto, e depois aqui entra também os estereótipos de género, não é? Se as mulheres têm algumas dificuldades de acesso a serviços por barreiras culturais ou outro tipo de barreiras, os homens têm-nos devido aos preconceitos e aos estereótipos de género. Um homem é forte, é invulnerável, um homem não é vítima. Isto invisibiliza os homens vítimas também e faz com que muitas vezes não procurem ajuda e eles próprios não tenham a percepção de que são vítimas. Portanto, só para finalizar, deixar aqui uma nota de que, efetivamente, o preconceito, a violência e a invisibilidade moldam a vida das pessoas e de grupos minoritários. E são estes que estão aqui hoje a ser refletidos. Portanto, precisamos de ações holísticas que envolvam desde ações de sensibilização na comunidade para aceitar a diversidade ou para respeitar a diversidade e a inclusão, mas também políticas públicas que sejam integradoras e que respondam claramente e que pensem antecipadamente nas necessidades destas populações para que consigamos, todos nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto profissionais, responder adequadamente às suas necessidades. Muito obrigada a todos.